Olá, meu nome é Carlos Cavalcante, eu sou advogado e o meu trabalho traduz basicamente em colocar à disposição de você e da sua família o sistema de hold familiar. Para quê, Carlos? Para que no dia que você não estiver mais aqui, os seus filhos não sejam rebaixados de classe social. E mais, o tão caro e doloroso é o processo de inventário. Ele é doloroso no sentido não de discussão entre os herdeiros, mas é doloroso o gasto que tem dentro de um processo de inventário. O recolhimento do ITCMD para o Estado, custas no andar do processo ao fórum, a contratação do advogado que cobra em cima de percentual de todo o acervo patrimonial. Então, sendo assim, é uma proposta muito interessante para você e para a sua família, que pelo menos você tira um tempo e conheça como é que funciona esse sistema. E como é que vai funcionar esse sistema, Carlos? Então, eu vou trazer para você, por meio de um exemplo, uma planilha, trabalhando um comparativo entre o sistema de inventário e o sistema de hold familiar. Na verdade, eu não vou chamar o inventário de sistema, ele é um inventário em si. O sistema é onde a coisa acontece e te dá possibilidade de ter uma carga tributária reduzida, proteção do seu patrimônio e você, com certeza, vai saber de que seus filhos, quando você não estiver mais aqui, não precisarão ter que fazer o inventário. Então, sendo assim, eu peguei essa planilha e coloquei um único bem e estipulei dentro desse patrimônio um valor de base de cálculo, R$ 1 milhão. Mas o imóvel que você adquiriu, ele não foi de 1 milhão. Você vai ver agora como é que vai funcionar e como é que funciona esse exemplo, mas dentro da realidade é assim que funciona o comparativo. Vou trazer para você essa planilha um momento. Pode observar, a planilha já está aí na sua tela. Então, aqui está, aqui, eu vou trazer ela toda. Veja só, aqui é o sistema que a gente, e eu, na verdade, eu domino o sistema de inventário. E aqui, o sistema de hold familiar. E aqui eu já deixei tudo preenchido, mas eu vou explicar cada célula aqui para você. Então, você adquiriu um bem algum tempo atrás no valor de R$ 300 mil. Quando os seus herdeiros depararão ter que fazer o processo de inventário, ele vai deparar com essa informação aqui. O bem que foi adquirido por R$ 300 mil, a base de cálculo dele para o Estado todo, o trâmite cartorário, advogado, é R$ 1 milhão. Então, você tinha algo em torno de 300 e o Estado, e demais órgãos que têm contato com o processo de inventário, vai ficar noticiado que é R$ 1 milhão. E vamos lá às despesas. As despesas, cartório de notas. O procedimento precisa de passar por uma escritura, R$ 5 mil. Junta comercial. Esse procedimento aqui não acontece dentro do inventário. Certidões, certidões que ao longo do processo de inventário foi exigido, tanto pelo juiz como o advogado viu que era necessário ter as certidões. Então, R$ 2 mil. Cartório de registro de imóveis. Por que o cartório de registro de imóveis? Porque aquele ato vai ser realmente certificado de que agora os bens pertencem aos herdeiros. Então, R$ 5 mil. O ITCMD, eu estou aqui falando do Estado de Goiás, eu deixei uma alíquota aqui de 6%, mas aqui dentro do Estado de Goiás cobra-se 8% acima de 600 mil. Mas não deixar o exemplo aqui, mas você fica com a consciência de que no Estado de Goiás valor acima, um acervo patrimonial acima de 600 mil, já pagam a alíquota máxima, que é 8%. E aqui, o advogado. O advogado aqui, dentro desse contexto, está cobrando 7%. Ele tem uma liberdade dentro da tabela da OAB, conforme o seu nome, né, seus anos de atividade, ele pode também jogar aqui acima de 7%. Mas nesse exemplo, ficou 7%. 70 mil. Então, veja que os seus herdeiros,
terão uma despesa de R$ 142.000. Muitas das vezes, a família não está preparada com um gasto tão elevado disso. E também, nem todos os familiares têm um recurso de pronto para ajudar um ao outro nessa despesa do processo de inventário. Aqui já considera-se que os seus filhos teve uma redução de classe social ou não. No meu ponto de vista, quanto mais elevado o valor, também quanto mais reduzido será a classe social. Então, aqui tem esse motivo de que se comenta a redução de classe social. Agora, passamos para o sistema de hold familiar. Aquele mesmo imóvel que foi adquirido por 300 mil, ele vai entrar dentro do sistema por 300 mil, não vai sofrer nenhum aumento, porque não precisa de base de cálculo pelo Estado. Aqui não precisa de informar nada ao cartório, zero. Junta comercial, há um procedimento, porque aqui esse sistema é montado por meio de células, essas células recebem uma numeração de CNPJ, isso vai de caso a caso, pode ter 10, 5, 4, 3, ou duas células ou uma célula. Isso aqui não é uma variável, mas isso aqui fica em torno de R$ 1.200, aqui a exemplo. Certidões, não precisou tirar certidões para informar ao sistema de rolo familiar. Cartório de registro de imóvel, em cima do percentual de 300 mil, sim, 0,5, R$ 1.500. O imposto da morte, o ITCMD, dentro do sistema de rolo familiar, ele não é excluído, ele sim é recolhido. Agora, bem reduzido em comparação ao ITCMD do inventário. Então, você está recolhendo aqui R$ 13.000. E o advogado, que foi contratado, ele fez todo o sistema e falou que cobraria para montar o sistema para os seus filhos, para você, na verdade, R$ 20.000. Então, aqui também tem um advogado não, desculpa, o contador, assistente, por R$ 1.200. Então, aqui temos 142 mil menos 137, é realmente uma diferença muito gritante. Isso aqui chega no patamar de mais ou menos torno de uns 42%. Então, veja você que o sistema ele mostra a sua eficiência em relação ao inventário, no que sentido? Não precisa dilapidar o patrimônio permanece com os seus herdeiros, sem precisar ter que desfazer de alguma coisa para pagar o processo de inventário. Está aqui a moral da história, aonde se diz reduzir ou redução da classe social, ou seja, baixar de classe social. Enquanto aqui, não. Aqui preserva o que você vem construindo e construiu ao longo dos anos, na verdade. Então, aqui você tem a proteção do seu patrimônio. Então, aqui, realmente, o sistema tem uma eficiência fora da curva, ou seja, fora do normal. Mas isso, Carlos, é lícito? É lícito. Isso aqui está dentro da lei. Muitas famílias bilionárias que tinham o privilégio dessa informação num contexto de poder aquisitivo para contratar grandes bancas de advocacia e que colocavam esses profissionais para ir fazer estudos no exterior, porque nos países de primeiro mundo isso aqui é normal há mais de 3 séculos. Então, esses grandes bilionários já tinham essa visão, ia e colocava esses funcionários, esses escritórios, esses grandes bancos de advocacia para fazer esse estudo e implantar isso aí. Mas baseado em que eles conseguiam plantar aqui no Brasil? Desde 1976, a lei de SA permite esse tipo de sistema operar aqui no Brasil. Então, sendo assim, como ainda não tinha a tecnologia, a internet, essa informação era mais restrita, ou seja, pouco conhecimento chegava à grande amplitude da população. Isso ficava mais restrito. Se eu faço algo que me beneficia, eu não vou contratar uma televisão para dizer o que eu fiz que estou protegendo o meu patrimônio. Aqui não. Agora, diante da internet,
com essa expansão da informação, é esse motivo que a gente está trazendo aqui para você, essa informação que muitos tinham o privilégio de ter só debaixo do seu braço. É isso aí que faz a diferença, é a informação. Mas esse sistema, como é que ele funciona? Esse sistema ele funciona da seguinte forma: é necessário que o profissional especializado em rol familiar seja contratado por meio de uma sessão de viabilidade. E aqui embaixo tem um botão aonde você clica e preenche um formulário para agendar essa sessão de viabilidade com esse profissional. E ali não é uma espécie de consulta, mas ele vai ouvir a sua história e trazer um acervo dessa informação para ele dizer a você, posteriormente, por meio de uma etapa seguinte, que é o croquis, aonde ele vai sentar com você, depois de ouvir a tua história, de buscar toda a informação que você trouxe, para montar esse croquis. E ali você vai decidir, juntamente com a sua família, o que vai decidir melhor para você. Ali ele vai trazer uma planta, e ali você vai conseguir olhar, conseguir enxergar como é que vai ficar o sistema montado e você vai tomar a decisão. É você que vai tomar essa decisão. É a sua família que vai tomar essa decisão. Ele vai montar todo o sistema e deixar à sua disposição. E você que vai falar assim, eu quero A, eu quero B, eu quero C. É ali que você tem a sua decisão de saber como vai proteger seu patrimônio. Então, sendo assim, você que acabou de estar ouvindo essa informação tão privilegiada, eu volto a frisar. Aqui embaixo tem um botão, você clica para preencher esse formulário e agendar a reunião com um profissional habilitado e gabaritado nesse sistema. Então, você, como é uma pessoa que eu acredito que é resolvedor, porque você preocupa com seus filhos, você preocupa com o seu patrimônio, e diante disso, você tem uma informação privilegiada de proteger o seu patrimônio, agora em vida, e deixando a tranquilidade para os seus filhos e para que eles continuem seguindo o que você vem construindo. E mais, quando você monta esse sistema, você não perde a autonomia sobre os seus bens. Você vai ser orientado pelo profissional a montar um sistema e os poderes vai continuar com você e com a sua, vamos dizer, com a sua esposa. No caso, você é casado. Ali vocês estão com todos os poderes e ali também tem uma delimitação de alçada que os herdeiros, na verdade, vão receber. Então, neste caso, monta-se o sistema, você vai transferir os bens por meio de cotas a esses filhos, mas você vai manter o seu poder. Porque existe dentro desse sistema cláusulas que protegem e dá segurança do sistema e essa autonomia que eu acabo de falar que você vai ter dentro desse sistema. Então, volto a frisar que embaixo tem um botão, clica, preenche a sua oportunidade de uma sessão de viabilidade e que o profissional vai te atender. Eu acredito muito que o que eu trouxe aqui para você é de grande valia, tem um valor imensurável, que você protege seu patrimônio, eu sei. Que você gosta dos seus filhos, eu sei. Mas tomar uma atitude de deixar o seu patrimônio protegido agora em vida é uma grande oportunidade. Aqui tem o meu forte abraço, até mais, e eu fico te esperando na sessão de viabilidade.